Quanto à introdução à história da filosofia, vou tentar responder alguns questionamentos que são pertinentes a esse assunto. O primeiro questionamento é se concebe a filosofia como maneira de viver, cabe buscar através dela a tranquilidade da alma, a liberdade interior e a consciência cósmica. Então, em que consiste cada um desses aspectos, né? Que é, segundo tal concepção, uma transformação radical na maneira de ser. E o que consistiria isso, né? Então, há neste período em que tal pensamento filosófico se dá, na Grécia Antiga, né, o estoicismo, né, que consiste em viver em harmonia com a natureza, consigo próprio, com a humanidade e com o universo. O Logos, ele era o princípio divino que permeava o universo. O foco se dava em tudo aquilo que se podia controlar. Então desprezava-se sentimentos externos, como a paixão e desejos extremos. Já na helenística e na romana era tal mais focada na filosofia como maneira e arte de viver e como conduta moral, né? Então a palavra filosofia em si vem do filosofia, né, que representa o amor pela sabedoria. E tal era um método de progresso espiritual que exigia uma transformação radical na vida e na maneira de ser. Então a sabedoria em si seria inacessível, num estado estável, definitivo, né? O que não excluía a importância de buscá-la, né, em algum fragmento dela. Então era vista como uma terapêutica dedicada à cura da angústia, primeiramente, né, e com isto se relacionava a tranquilidade da alma buscada e na contribuição para a cura da alma, né? Já a busca da liberdade interior, ela pode ser exemplificada na tomada de consciência da capacidade de se libertar do que é estranho para si, como nos céticos, e sua recusa em decidir. Já a consciência cósmica pode ser exemplificada no epicurismo, né, o prazer de ser, e não só tal prazer, e o estoicismo, né? Os dois recomendavam em viver no presente e não se preocupar com o passado ou o futuro, pois tais tinham consciência de fazer parte do cosmos, dilatando o eu na infinitude da natureza universal, né? Para tais, em cada instante está o todo do cosmos. Então a filosofia antiga ela demonstra este valor incomensurável de viver e existir no cosmos, né? Uma frase que explicita este último pensamento se dá em Marco Aurélio, né? Ele fala que a alma humana percorre o cosmos inteiro e o vazio que o circunda, e ela se estende na infinitude do tempo infinito, e ela abraça e pensa o renascimento periódico do universo. Então, vou pegar água aqui de novo, peraí. Um outro questionamento é se concebe a filosofia como maneira de viver, cabe buscar através dela Não, eu vou fazer outro questionamento, que vai ficar muito parecido com o primeiro. O que seria a distinção entre o discurso sobre a filosofia e a própria filosofia, né? Esclarecendo, né, o que se pode entender por viver a física, a lógica e a ética, né, de forma consequente. Então, o discurso da filosofia ele se difere da própria filosofia em si. O discurso ele é sistemático
e fornece um grupo de princípios ligados em conjunto com força persuasiva e eficácia mnemotécnica, ou seja, técnica da memória. Então, tal possui sentenças curtas a resumir dogmas essenciais numa forma impactante, né? O discurso da filosofia seria, então, a teoria da física, do universo material, da lógica, a prática da razão e da ética, né? Os valores da virtude e da justiça, por exemplo, num caráter mais pedagógico, sendo que a própria filosofia em si se dá em vivenciar na prática tais teorias. Porém, na vida há muitos filósofos que se contradizem com seus discursos filosóficos e sua própria filosofia de vida, né, com teorias e práticas divergentes. Outro questionamento é quando ocorreu a conversão da filosofia em atividade puramente teórica e abstrata, né? Quando foi isso, né? E o que isso implicou para o seu ensino e para a sua prática, né? Distinguir, então, entre conhecimento científico do universo, né, e consciência cósmica. Então, antes de se entender o que era a atividade puramente teórica e abstrata, teria que se estudar primeiro suas raízes e suas influências, né? O diálogo socrático, por exemplo, estimulava o colocar-se em questão, tendo cuidado consigo mesmo para assim tomar ainda mais bela e sábia possível, né? Então, já em Platão, a filosofia ela era tomada como exercício para a morte. Então não havia por que se temer a morte, pois para Platão a morte contemplava a totalidade do tempo e do ser. Então, no século II, depois da Era Comum, né, o cristianismo como filosofia de vida ele se apresenta em sua consciência cósmica, né, tentando usar de Aristóteles e Platão e da razão cósmica estoica, né, no Evangelho de João, por exemplo. Tal filosofia cristã traz a meditação, né, o exame de consciência, o exercício para a morte, a tranquilidade da alma e a impassibilidade, né, o que é impassível, aquilo que não é suscetível de sofrer. Então, a sua filosofia era viver em conformidade com a lei da razão, porém se transformou numa serva da teologia, né, utilizando a razão para a fé. Então, neste ponto, o conhecimento científico ele sai prejudicado na razão da escolástica cristã, né, por se basearem numa fé que naquele período procurava mais controlar do que educar para a razão científica, né? E é neste ponto, na Idade Média, que a filosofia ela sai de maneira de viver para uma atividade teórico-abstrata, né? Ela não é mais uma maneira de viver. Então, vê-se neste período professores ensinando outros a serem professores e profissionais especialistas que formam profissionais especialistas. Então, na filosofia, não se formam mais humanos para que sejam humanos em sua maneira de viver. Então, este perigo da escolástica da Idade Média, ele deixou traços na filosofia atual, mas haverão opositores, né? Então, um outro questionamento é sobre a definição da originalidade da cidade grega a partir do poder que lá é investido, né, na palavra e do caráter de publicização da vida social que lá se impõe. O advento da polis, no século VIII e VII antes da Era Comum, marca um começo e uma invenção, né? Com uma nova forma de vida social e de relações. Então a palavra, no Logos, ela se torna mor sobre todos os outros instrumentos de poder, sendo um instrumento político por excelência, né, a palavra. Então nisso se insere debates contraditórios, discussões, argumentações e polêmicas, né? Então há nesse tempo a chamada retórica sofista, né, onde procuravam usar de instrumentos de vitória nas assembleias e tribunais com técnicas de persuasão, né, que eram chamados plitós, né, na lógica do verdadeiro ao invés da lógica do provável.
Então, os sofistas não acreditavam numa verdade absoluta e, com isso, eles menosprezavam a sua busca e utilizavam da retórica para fins que, por vezes, se mostraram gananciosos, né? Então, a democratização e divulgação do saber estão inseridas neste contexto, né? Na publicidade dessa época grega, tal se separa entre assuntos privados e práticas abertas. O demos, né, o povo, ele recebe acesso ao mundo espiritual, que antes era reservado a uma aristocracia guerreira e sacerdotal. Então, o controle da comunicação exerce sobre as criações do espírito com uma polis que se opõe ao absolutismo monarca. É o momento em que o poder não se impõe por prestígios sociais ou religiosos, mas pela habilidade dialética. Nota-se, por exemplo, na paideia grega, onde a escrita é elemento base. A polis transforma o saber esotérico de acesso a poucos em cultos oficiais da cidade acessíveis à população. A proteção divina a poucos se estende à cidade, do fundo dos palácios e fundo das casas do sacerdote para os templos que começam a se fortalecer. Então, os velhos ídolos se tornam imagens, apenas com a função de serem vistos, com uma realidade que, mais do que religiosa, torna-se da aparência. Então, o que antes tinha uma força religiosa e não era exposto ao público, o sacro, vira espetáculo para o povo e ensinamento, e se tornam as verdades que os sábios vão debater. Mas neste processo de publicização, houveram resistências, né, com a presença de santuários secretos e oráculos privados a certos magistrados. Cidades que alegaram ter posse de relíquias secretas, como ossadas de heróis com túmulo confidencial, usaram disto para aumentar a sua economia, né? E o racionalismo, então, que vem nesta época grega, não irá excluir o mito de maneira radical, né, por enquanto. E se fosse descrever uma ambiguidade inerente à filosofia em seu nascimento, a partir do reconhecimento de duas séries paralelas de elementos que convergiram para sua constituição, qual seria, né, em relação ao nascimento da filosofia? Então, falar-se-á primeiramente sobre os mistérios, para posteriormente colocá-lo em ambiguidade com outro fator, né? As iniciações religiosas secretas, ou seja, as verdades inacessíveis e vias normais que não poderiam ser expostas, né, trariam no máximo para a Grécia uma transformação espiritual e não uma repercussão política, pois a sua promoção estaria provavelmente apenas no outro mundo, né? Então, para os mistérios, a verdade só seria alcançada a duros esforços e visava a salvação pessoal, né? O Theos Aner, o homem divino, né? Pelas iniciações. Então era o caminho de ascese, né? Que é a austeridade, o autocontrole, através da utilização de técnicas de discussão, matemática, antigas práticas divinatórias e exercícios espirituais de concentração, êxtase e separação da alma do corpo. A sabedoria dos mistérios, o fator religioso, é paradoxal, pois entrega ao público o saber, que é proclamado inacessível à maior parte, ou seja, mostra o saber, mas a poucos explica seu sentido. Então, o nascimento ambíguo da filosofia se dá então a estes mistérios, juntamente com as contradições da ágora, ou seja, o pensamento dialético focado principalmente no logos, entre espírito de segredo próprio das seitas e a publicidade do debate em contradição da atividade política, né? Então, a sabedoria privada a poucos discípulos
mas querendo atingir o todo na reformação e controle da vida social da polis, será a que se afirmará capaz de ser a única qualificada para dirigir o Estado, o rei divino, né? Em contrapartida, com o fortalecimento do ambiente da ágora, tal se tornará muito importante não só para o nascimento da filosofia e sua publicização, mas para a democracia grega. Uma outra questão é esclarecer as relações entre a publicização da vida social, o ideal de isonomia vigente na cidade, incluindo um comentário da passagem que a arte política é essencialmente exercício da linguagem e o logos, na origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua eficácia através de sua função política, né? Então, quando fala ideal de isonomia, tá falando de ideal de igualdade legal para todos, né? Mas na Grécia, assim, sabe-se que igualdade para todos, não é para todos nesse caso, né? Democracia e tudo mais, entre aspas, porque é para quem é considerado cidadão, né? Eles excluem as mulheres, excluem os escravizados e tudo mais. Bom, como foi explicitado e falado anteriormente, né, de forma mais aprofundada, a palavra ela se tornou master nos instrumentos de poder, né? O conceito de isonomia se dá no princípio de igualdade e democracia, né? Então, será falado sobre leis e direitos desta época grega em relação à publicização, ou seja, o acesso e o poder da palavra. Em questão de justiça de leis, tal é regra comum e superior a todos, né? Sendo tomada como racional, sujeita a discussão e modificável por decreto, não deixando de ser ordem sagrada. Então, quando tornam o saber público de saber escrito, né? Quando o saber público vira um saber em forma escrita, é com a ambição de não fazerem os outros conhecerem descobertas e opiniões pessoais, mas usarem da palavra como bem comum da cidade, né? Onde todos teriam acesso a ela e que tal estaria sujeita ao julgamento de todos, porque quando era um saber público que não estava em forma escrita, os outros podiam abusar das pessoas e falar assim, você descumpriu a lei, mas a pessoa nem tinha acesso à lei direito para saber o que ela estava fazendo, se era certo ou se era errado, né? Então, a união dos habitantes da polis se dava na filia, né, que são as afeições, ao invés da submissão e domínio. Mas não pode se esquecer que todo esse conceito de democracia, filia e acessibilidade se dava entre os homens, né? Exceto os estrangeiros, ou seja, a Grécia ela continuava escravocrata, continuava machista, né? Então quem tinha lugar na formação militar tinha também lugar na organização política. Então há então uma democratização da função militar grega, né? Os soldados se baseavam na sofrosine, né? Ou seja, no domínio de si, no controle dos impulsos e no valor do grupo sobre o valor individual. Então, todos esses fatores de isonomia da Grécia influenciavam nestes comportamentos, né? O culto à moderação vem então como característica do universo da polis, né? Num modo de vida severo e disciplinado. Né? Isso se dava para não suscitar invejas e outras dissonâncias no grupo, dividindo a cidade contra si mesma. Né? Essas questões de leis que influenciavam tais comportamentos gregos estão mais relacionados à parte da Grécia ateniense. Então, Esparta ele é um território que, nesses quesitos apresentados anteriormente, possui tanto suas semelhanças
quanto latentes diferenças, né? Mas no quesito isonomia, democracia, ela se diverge em muitos fatores que não se contrastam com o questionamento, né? Tanto pela gerousia quanto pelo laconismo. Vou parar de falar né toda vez falando né. A gerousia é o conselho dos anciãos, né? Que está relacionado a Esparta e que eles davam mais poder político àqueles que eram os mais velhos, né? Não qualquer velho, né? E o laconismo é uma maneira de se exprimir em poucas palavras, sem muito detalhe, de forma mais breve, né? E falando né de novo. Ai, é umas manias, quando ficar falando, tô falando e de repente ou de repente né. Tem que quebrar as manias, mas não é fácil, né? Ai, meu Deus, eu vou tentar. Que incomoda, né? Vale frisar então, para concluir, que era uma isonomia para cidadãos e que, para ser considerado como tal, num período clássico de Atenas, era necessário ser homem livre, maior de 21 anos, depois diminuir para 18, ateniense, filho de atenienses. Então, com isso, os cidadãos eram aproximadamente menos de 10% da população grega. Então, uma política direta, onde as decisões na ágora tomavam decisões levantando a mão e escolhiam 500 cidadãos por sorteio com mandato de 1 ano, isso se chamava bulê, né? Essa eclésia, ou seja, assembleia de cidadãos que pelo menos 10 vezes por ano se encontrava, que era responsável pela votação das leis na ágora. Muitos camponeses, por mais que tivessem o direito de participação pública, eles não conseguiam, em sua maioria, ir às assembleias pelo grande tempo de trabalho necessário para o seu sustento, né? Então, assim, sobravam os direitos para quem mais tinha ócio, e com isso podemos caracterizar a isonomia grega, né? Que só almejava democracia, poder da palavra e publicização satisfatória aos mais privilegiados e não ao todo necessariamente. Um outro questionamento é qual é ou quais são as principais implicações de pertencermos a uma cultura na qual o exercício da crítica estrutura e ordena as experiências individuais e comunitárias, né? As principais implicações de pertencer a uma cultura nas características apontadas nesse questionamento se dão pelos gregos, né, que vêm para perturbar e instaurar a crise nas certezas, né? Nisso, a crises, né, ou seja, do grego julgamento. Então, a crise seria a suspensão do juízo sobre alguém, algum valor ou certeza. Então, no processo dialético, pontos de vista díspares entram em conflito. Então, nas crises do pensamento, há de se suspender os juízos pré-estabelecidos e refazer o percurso. Nisso, o exercício da crítica. Mas este exercício crítico dos gregos se dá de muitas formas. Havia convicção grega de que a busca pela origem era poder, e se tal influenciou nosso mundo e visões de mundo, influenciando também até o que é Ocidente e Oriente a partir do ponto de vista territorial de tais. Então há de se aprofundar nessas implicações culturais a qual pertencemos. O que é esse negócio de Ocidente e Oriente? O Ocidente e Oriente é de acordo com a Grécia Antiga. Porque se fosse de acordo com o Chile, por exemplo, o Brasil seria Oriente, né? Então, o que nos assemelha atualmente aos gregos vem muito da supremacia pelo visual, ou seja, saber algo por ter visto esse algo, o que seria essencial para o embasamento de tal. Isso na Grécia se exemplifica nas musas,
pois tais tudo sabiam, pois tudo haviam visto. É evidente que a influência a que nossa sociedade recebeu pelo judaísmo, num Deus que se esconde e não pode ser visto, mas pode ser escutado, né, a voz de Deus, nos faz entrar em contradições culturais, né, onde não se encontra o culto pelo visual de forma como havia na Grécia Antiga. Então a Grécia deixou um enorme patrimônio imagético, né? Para os gregos, o que existe é o que se vê, como no mito, por exemplo, em que os mortos condenados ficavam em um mundo onde não se enxergava a luz do sol, se movimentando como sombras inconsistentes. Então esse fator visual se contrasta bem com o fator crítico, pelo fato de que se evita crer no que não se enxerga, pode-se evitar cair em verdades frágeis, né? Então, até hoje, na atualidade, tentamos ver de forma mais aguda, como em telescópios e microscópios, ajudando muito na ciência e quebrando criticamente com crenças sem embasamento lógico. Então, não se pode, então, excluir o visual da educação, cooperando com o discurso na razão. Outra implicância grega é na mutabilidade do mundo físico e a busca da imutabilidade que, se existe, encontra-se para tais no mundo das ideias, né? A teoria das ideias buscava uma visão absoluta, captando as formas que brilham num sol de meio-dia, ou seja, sem distorções. Esta é uma busca que ocorre até os dias atuais e se relaciona ao fator crítico, pois para encontrar algo sem distorções, precisa-se colocá-lo à prova com a totalidade. E neste exercício, a criticidade encontra caminho. Então, um outro questionamento é: o que significa dizer que o sentido e o valor das coisas não estão fixados desde sempre pela tradição, mas dependem de exame, interpretação e avaliação para serem determinados? Os gregos nunca pretenderam dizer tudo e por isso se tornaram uma cultura comum, no não reconhecimento de uma verdade oficial. Isso abriu para a crítica e a disputa, produzindo o diferente a partir do diferente e adquirindo gosto pelo novo. Então, diferente dos egípcios, hindus e chineses, os gregos não se limitaram a preservar o passado, mas transformá-lo, criando o novo a partir do antigo. Então, o antigo ele só teria sentido para eles se relacionasse com o novo. Então, os gregos eles pensavam mais no futuro que no passado, e usavam do passado para servir de referência para homens do futuro, caso passassem por situações semelhantes. Os gregos eram então uma cultura aberta, imperfeita, constantemente em constituição e revisão, em busca do novo. Foi isto que nos ensinaram a ser, num cultivo permanente da crise e não da verdade, e neste ponto se tornavam o descuido da tradição e a valorização do exame, interpretação e avaliação, já que tais, em suas descobertas e posteriores mudanças, traziam um desenvolvimento do pensamento almejado, né? Então, se for, né, apontar alguns exemplos que ilustrem a circunstância de que podemos ser reconhecidos, né, nós, como o futuro dos problemas, perspectivas e aspirações dos gregos, quais seriam esses exemplos, né? A cultura brasileira, ela se encontra num ufanismo, num orgulho exagerado de seu próprio pensamento, tendo certezas e verdades como se tudo se baseasse num único eixo. Então, além disso, tem pensado os outros, tornando-os como objetos, e não como parceiros com que se pode estabelecer relações de lateralidade e mutualidade.
o passado histórico do Brasil ele se contradiz não só pela raiz grega, mas por outras raízes que o prejudicaram, ou seja, raízes de dominação, onde quem o submeteu apenas procurou conhecer e analisar a situação que ocorria no Brasil para facilitar o processo de controle. Aqui eu estou falando de Portugal, né? Não houve, então, por parte dos dominadores o cuidado de dividir o seu saber de forma honesta com os dominados, fazendo o outro de objeto, né? Assim se facilita o poder de dominação, né? A atualidade, então, por mais que se enriqueceu por toda essa tradição grega explicitada nos questionamentos anteriores, não tem, em sua maioria, agido como, principalmente na questão de se abrir para o novo, em contrapartida com a tradição. O Brasil, em grande parte, segue vivendo uma barbárie de crenças fixas sem embasamento lógico, em grande parte por este trauma educacional colonial exposto, né, e outros fatores, como os ditatoriais, por exemplo, né. Então, geralmente, tem-se pensado contra o que é diferente. Há um medo de compartilhar o pensamento próprio e perder a própria identidade. Então, nota-se que tais problemáticas não se enquadram nas características gregas. É necessário o pensamento se apropriar mais dos gregos no quesito de não ver como verdade, mas como formas culturais de perceber, dizer e pensar no mundo, pensando com e não contra os outros, né? Assim, não continuaremos a tornar-nos o futuro dos problemas dos gregos, ou seja, corrompendo os seus saberes, né? Agora mudando um pouco de assunto, mas ainda em relação à introdução à história da filosofia, um outro questionamento é que sabe-se que o julgamento e a condenação de Sócrates tiveram importância decisiva na vida de Platão. Entendendo que a democracia foi injusta ao condenar a própria forma de vida filosófica na pessoa de Sócrates, ou o contrário, consideraria justas as alegações da cidade contra o filósofo Sócrates? Bom, antes de discursar sobre ser justo ou injusto a condenação de Sócrates, há de se analisar o contexto da sua condenação, né? Com a democracia restaurada e o fim da tirania dos 30, o povo ele teve mais liberdade de expressão para expor suas críticas, condenando vários, né, como Protágoras e Anaxágoras. Sócrates era um desses acusados. A acusação que pesava sobre ele era de que ele não tinha fé nos deuses da cidade e corrompia a juventude, né? Eu já falei um pouco disso, né, sobre um vídeo que eu falei sobre Platão, um filósofo contra a decadência. O fato, né, de Sócrates ter respeitado o oráculo de Delfos e posto em prática seus dizeres para com ele, demonstrou que ele estava disposto a servir o divino em seu sentido de imposto, né, pela sociedade ateniense. Então a primeira acusação foi então refutada, né? Ele não negou o divino, até porque ele estava respeitando o oráculo de Delfos, que é divino, né? Então falou-se então da influência de Sócrates sobre os jovens, em especial Alcibíades, né, que havia tido uma desastrosa expedição para Sicília, né, acusada de profanar estátuas de Hermes e dos mistérios de Eleusis, no qual ele foi condenado à morte por sacrilégio, né. E Sócrates, ele era tipo tinha influência sobre Sócrates de Alcibíades, mas não em relação a esses atos, né. Então, outro discípulo de Sócrates, que era Cármides, apoiava o regime dos 30. Então, a defesa de Sócrates foi de que ele, né, não compactuava com a injustiça dos 30, nem com os sacrilégios de Alcibíades, né? Porém, isso não foi o bastante para absolver o Sócrates. E a condenação de Sócrates se daria como injusta, então na minha concepção é injusta, pelo fato de que ele sempre foi da abordagem de se mostrar com uma ignorância interrogadora do que um mestre do saber que passava verdades para as outras pessoas.
as perguntas, né, sempre que ele buscava levar, que argumentava perceber os absurdos que falavam por si só. Quando não conseguia explicar seus argumentos por interrogações, Sócrates, né, ele provava que os dizeres dos outros às vezes se mostravam rasos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Sócrates, ele ia conversar com uma pessoa que falava que sabia disso, que sabia daquilo, e não é que ele mostrava que a pessoa estava falando mentiras, né? Ele fazia questionamentos, até que a pessoa, tentando responder esses questionamentos, caía em si da fragilidade daquilo que a pessoa estava falando. Então ele fazia a própria pessoa perceber que aquilo que estava falando tinha uma verdade frágil a partir das interrogações dele, e ele não afirmava aquilo diretamente, entendeu? Para ser acusado como um mestre do saber que propaga e deixa a juventude corrompida, assim, sabe? Enfim. Quebrada essa crença infundada, né? O que argumentava abria espaço para a busca do saber verdadeiro, com uma mentalidade de necessidade de maior crítica sobre a veracidade de seus pensamentos, né? Isso que ele criticava. E nisso acredita-se que o que foi considerado subversão da juventude. Então, o que explica tal incômodo por parte dos acusadores se deve pelo fato de que uma juventude contestadora de falsas verdades, criadas para dominar e submeter a juventude, essas verdades, né, pode causar problemas, né, com a diminuição do poder daqueles que o acusam, né, e querem ter certo domínio sobre esses jovens que o Sócrates está atrapalhando. Então a problemática então se dá nesse quesito, eu acredito em Sócrates na sua condenação e naqueles que se incomodavam com ele, né. Uma outra questão é a transmissão da filosofia. Ela admite vários meios. Falando de Trabatone, se fosse indicar as razões que teriam favorecido a opção de Platão pela forma escrita do diálogo para a comunicação do seu pensamento, quais seriam essas razões, né? O diálogo, para Platão, ele dá mais estímulo para a investigação pessoal, ao invés de uma doutrina, né, que apresenta geralmente verdades já tidas como sólidas, o que pode, ao invés de gerar um saber, gerar uma opinião ilusória, característica para Platão do mundo sensível. Então, a partir do diálogo, Platão podia usar o método socrático refutatório, ou seja, expor mais de um personagem e, com isso, com opiniões que se contrapõem e tentam juntos achar respostas de um saber verdadeiro na base de perguntas e respostas. Então, era no diálogo que ele podia negar a vontade de sobressair em relação a outrem ou de brilhar por raciocínios capciosos, pois ele não falava como autor, ou seja, como se tivesse a crença em suas escritas, pois eram seus personagens e demonstra então uma procura desinteressada do verdadeiro. Outra questão é por que é razoável se ocupar com uma atividade cuja natureza é nunca definitivamente concluída e sempre aberta a posteriores desdobramentos. Essa atividade ela pode se relacionar com a filosofia, né? E é razoável de se ocupar de tal, ou seja, de algo que não é sempre concluído, mas sempre está aberto a posteriores mudanças, porque para Platão, por exemplo, seria a busca pelo mundo inteligível, né, que é a verdade suprema e imutável que se encontra no mundo superior, que sem tal mundo não se teria o nosso mundo sensível. Então essa verdade para Platão já havia sido contemplada por nós em outras vidas. Senão, se a gente não tem a verdade, mas se a gente não tivesse, para Platão, contemplado a verdade em outras vidas, a gente não teria essa ânsia de buscar por ela. E a filosofia,
a partir do seu método de concepção, faria os indivíduos chegarem mais perto do mundo inteligível, que não seria completamente sentido pelo fato de, por exemplo, estarmos num corpo material, muito ligado ao sensível, e não conseguirmos fugir de forma absoluta das sensações. Por isso, a filosofia na forma pura, que era a busca dessa verdade para Platão, nunca estaria definitivamente concluída, por conta do corpo material, as sensações, o mundo sensível, né, que interferia. Mas era razoável a justificativa da sua importância em se ocupar dessa atividade, filosofia, porque era o propósito mais importante da vida, né, alcançar esse inteligível desse mundo superior. E se fosse para descrever em que consiste a conversão da inteligência, de que fala Pietri, o que ele fala e o que seria isso? A conversão da inteligência de Pietri, ela é interessante falar, e ela é relacionada à alegoria da caverna, e ela consiste em inverter os critérios de evidência. Então, o que ele quer dizer com isso é que muitas vezes os indivíduos enxergam a realidade material e corporal como sendo o real, o que para ele, na verdade, essas são as ilusões, né? É comum também que os indivíduos eles tenham em mente que a verdade, o bem, o belo, o justo, o divino, por exemplo, são o irreal, pois não é palpável para tais e motivo de julgá-los, né? É motivo de julgá-los como instáveis e abstratos. Então, para Pietri é necessário fazer uma inversão de tais pensamentos, transformando o mundo material na quimera ilusória e vendo as ideias como a verdade e a justiça como uma verdadeira realidade existente num mundo superior ao mundo sensível. Então é a alegoria da caverna do Platão mesmo. E outro questionamento é como seriam definidas no contexto do platonismo restituído ali as relações entre os sentidos e a inteligência, o corpo e o pensamento, né? Qual seria a objeção a esse modelo? Os sentidos eles se relacionariam à doxa, né? Ou seja, à opinião, que seria imperfeita, múltipla e mutável. É a imaginação e a crença, né? A inteligência, ou seja, as faculdades intelectuais, elas se relacionariam à dialética, né? O corpo se relacionaria, então, aos sentidos e o pensamento à inteligência, né? Foi explicitado sobre isso de forma diferente, mas não uma relação entre elas de forma mais nítida, né? Para Platão, o verdadeiro filósofo ele se preocupa com a inteligência, porém ele acaba não conseguindo fugir da doxa, ou seja, da opinião, que se relaciona aos sentidos, e esta é a relação entre elas, ou seja, o ponto onde elas se tocam. E se tornam frágeis, né? O Platão ele explica isso primeiro falando do filodoxo, ou seja, o amante da opinião. O filósofo é, em contrapartida, o amante do saber, que busca a sabedoria. A doxa, quando é correta, seria o grau intermediário entre sabedoria plena, que é a ciência, e ignorância absoluta. Pois, mesmo que a opinião é correta, não se consegue justificá-la. O que é diferente do saber, que se justifica. Então, há uma opinião que se diferencia da doxa, que é, por exemplo, a opinião pessoal de acordo com uma tese de alguém, não tendo relação particular com o conhecimento sensível, porém é separado da ciência. Então, os filósofos teriam, então, opiniões, né? A diferença é que os filósofos podem tornar suas opiniões infalíveis por meio dos raciocínios, elevando-se da opinião e alcançando a ciência. Cabe ao filósofo julgar, ter outra opinião sobre o raciocínio de sua opinião para validar a veracidade deste. Se esse juízo será mesmo um raciocínio ou mais uma opinião apenas. É impossível, então, escapar totalmente da doxa, que é a opinião do mundo sensível, mesmo com filósofos que buscam a inteligência. O que torna a busca da inteligência muito frágil, né?
a objeção formada a esse modelo, que se dá na empregabilidade da palavra opinião para os considerados filósofos, ao invés da palavra hipótese. Platão faz uso dessa palavra diversas vezes, mas nesse caso não o fez. Então, essa mudança seria necessária pelo fato de que, quando se tem uma opinião, tal já está formada e é posta em hipóteses para possíveis refutações, que foi o que Platão disse. Então, mas o verdadeiro filósofo, ao meu ver, para Platão, ao invés de ter uma opinião para colocar hipóteses de refutação, começaria não com a opinião, mas com uma hipótese em si. Ou seja, começaria sem certeza, começaria com hipótese, né? Para tentar refutar essa hipótese com outras hipóteses. Porque Platão dá a entender isso em outros textos quando não se mostra tomar como verdade algo para depois refutar. Já se toma como verdade um momento que não há mais o que refutar. Isso é problemático, né? É muito confuso essa coisa de hipótese, opinião, verdade, mentira e tudo mais. Mas uma outra questão é, se fosse indicar as razões da crítica de Platão à democracia, quais seriam os vínculos a serem firmados entre filosofia e política, né? Segundo Platão. As instituições da democracia ateniense, elas repousam no direito sobre o reconhecimento do valor e legitimidade das opiniões de cada um, o que Platão se recusa a admitir, opondo-se aos sofistas, já que para ele a política tem que ser questão de saber e não de opinião. Então, a democracia direta ela favorece, segundo Platão, a demagogia, isto é, a arte de incensar a opinião pública por meio do talento oratório. Também favorece a tirania, pois há o perigo de que um homem seduza e canalize a opinião pública em seu proveito para em seguida subjugá-la. Então, para Platão, os vínculos a serem firmados com a filosofia e a política se dá na formação do filósofo rei. Então, para Platão, é preciso distinguir os que contribuem para o bem material da cidade, como artesãos, comerciantes e camponeses, os que são capazes de defendê-la e protegê-la, os guardiães, e os que a dirigem, que seriam os filósofos. É na República que Platão discursa sobre o porquê deveriam ser os filósofos a governar. Tais, ao buscar o mundo inteligível, valorizam virtudes e valores, já que o mundo inteligível teria o bem como sujeito último da ciência, causa de tudo que é ordem e beleza no mundo, a fonte mor da existência das ideias e de sua inteligibilidade para a alma. Com isso, não cairia na cobiça e na ganância de poder, como nos tiranos atenienses. Assim, sem essa corrupção, a vida em comunidade para os indivíduos, sendo educada nos preceitos de seu governador, se tornaria a cidade modelo ideal, e nisso a filosofia se vincula com a política para Platão. Mudando de filósofo, a definição de justiça como retribuição, esboçada por Céfalo e defendida por Polemarco, ela enfrenta duas objeções por parte de Sócrates. E é interessante também falar sobre a introdução da história da filosofia, essa questão. Sócrates ele faz a sua objeção num exemplo. Se ele dá, ele sempre gosta de usar exemplos, Então, se ele dá armas para o seu amigo, estando em perfeito juízo e num momento de loucura, ele quer essas armas de volta, o conceito de justiça não entra apenas na questão da propriedade, da posse, de reclamar algo para si que já não lhe pertence mais, porém também a justiça numa questão ética, Então, por exemplo, eu estava bem quando eu te dei as armas, mas agora eu estou num estado de loucura e eu quero as armas de volta. É justo você me dar as armas de volta porque as armas eram minhas? Ou é justo você ficar com as armas para você e não me entregar
num ponto de vista ético, porque eu estou num estado de loucura. E como saber se a pessoa realmente está num estado de loucura ou está num estado de perfeito juízo? É muito relativo, né? Então, como que a justiça entra aqui? Então, como o amigo, já que é amigo, devolverá as armas, sendo que foi dito que ele está num momento de loucura e que ele as quis de volta? Se o amigo não está em perfeito juízo, não há como algum dos lados sair prejudicado cedendo esta reclamação de retorno da posse. Então, o conceito de justiça, ele se relativiza. E Céfalo, por exemplo, ele não consegue dar uma resposta completa e concreta a Sócrates por tal refutação ao conceito de justiça. Quanto a Polemarco, ele assume a discussão e apropria-se da definição do pai, né, o Céfalo, para dizer numa concepção advinda de Simônides que devia-se pagar os inimigos com o mal e devia-se pagar os amigos com o bem. Aí para Sócrates, em sua segunda objeção, a justiça ela não poderia fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, pois como ter certeza que o amigo é realmente bom e o inimigo é realmente mal, se as pessoas podem se enganar? E mesmo assim, se se faz mal a alguém ruim, haveria o risco da pessoa se tornar pior. E se ser justo para Sócrates é a perfeição do homem, nesse caso não estaria tornando o ruim mais injusto, propagando as injustiças? Então, para Sócrates, o pensamento de Polemarco é característica de pensadores ricos e poderosos. Então, fazer o mal aos maus nunca os tornou melhores, com o que, se se quer ser justo, alcançando assim o melhor para todos, inclusive os maus, cumpre fazer o bem em todas as circunstâncias, sem visar jamais o prejuízo a ninguém, o que causaria a retomada da coexistência entre viventes tornados adversários por força de algum conflito. Então essa é a primeira ideia de justiça restaurativa, e a condição para o exercício de qualquer modalidade de justiça é a existência efetiva de laços comunitários sãos, né? Se fosse restituir o itinerário, mudando de assunto agora, né? Se fosse restituir o itinerário da dúvida metódica, apontando quais são em cada uma de suas etapas as razões para duvidar e os seus respectivos limites, incluindo a hipótese extrema do gênio maligno e a primeira proposição que escapa a ela formulada nos termos eu sou, eu existo por todo o tempo em que eu penso, como se restituiria esse itinerário? Esses questionamentos foram feitos quando eu fiz estudos sobre introdução à história da filosofia pelo Olímpio Pimenta. São questionamentos que eu busquei responder e que eu estou trazendo aqui. Né? Bom, o itinerário da dúvida metódica, ele se dá no princípio da dúvida hiperbólica. Argumentos que se estendem e radicalizam a dúvida, argumento do erro dos sentidos, argumento do sonho, argumento que estende a dúvida ao valor objetivo das essências matemáticas em Deus enganador e gênio maligno. Se discorrerá sobre esse itinerário, então, de maneira mais aprofundada. Então, Descartes, né, ele fala inicialmente das razões por que se pode duvidar de todas as coisas, principalmente das coisas materiais, pelo menos de início, para a busca do verdadeiro e da necessidade de desligar-se dos sentidos. Então ele discorre que, antes de conhecer a imortalidade da alma, é necessário formar uma concepção nítida desta, que depende da física e da metafísica. Então, na sexta meditação, ele conclui que corpo, composto de alguns acidentes, e espírito, substância mais pura, são substâncias distintas e contrárias. Então, corpo
como divisível e espírito como indivisível. Da corrupção do corpo não ocorre a morte da alma. Então vale ressaltar que ele não distingue espírito de alma, e para corpo e alma são distintos, como foi dito, mas são tão conjugados e unidos que compõem como que um. Mas é como se. Então nota-se que da dúvida hiperbólica ele vai tirando alguns de seus pensamentos, ou seja, os pensamentos que acredita serem verossímeis verdades, de acordo com seus argumentos, que ele põe sobre eles anteriores dúvidas. Então, para ele, todas as coisas não podem existir sem serem de criação divina e são, por natureza, incorruptíveis, a menos que esse divino as transforme. Então, na terceira meditação, ele tenta provar a existência de Deus. Um ser soberano e perfeito se encontra em nós e contém realidade objetiva e por isso deve provir de uma causa também soberana e perfeita. Outra causa é que é impossível que a ideia de Deus que existe em nós não tenha o próprio Deus como causa disto. Isto foi aplicação do princípio de causalidade ao conteúdo das ideias. Então, para ele, a certeza das demonstrações geométricas depende do conhecimento de um Deus, e quanto mais nitidez e clareza nós concebemos algo, mais verdadeiro algo se mostra. Então, Descartes ele não quer falar sobre o que compete à fé. Para ele, pecado é o erro que se comete na busca do bem e do mal, sua busca, porém, se volta para o verdadeiro e o falso. Ou a conduta da... Ele não quer falar nem sobre o que compete à fé, então, nem sobre a conduta da vida, mas a distinguir o verdadeiro do falso, luz natural. Né? Então há uma distinção da ação do conhecimento, da ação da imaginação. Nisso entra a primeira meditação das coisas, que podem se colocar em dúvida, que são concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre alma e corpo do homem são demonstradas. Então, se algo for contestado, apresentar alguma dúvida sem resposta, e algo for enganador, será então descartada como verdade. Mas examinar cada dúvida de forma particular seria um trabalho infinito e inviável. Então ele se baseia sobre contestar suas antigas opiniões. Tudo que ele havia recebido como seguro e verdadeiro, ele diz ter aprendido dos sentidos ou pelos sentidos. Ele então fala que algumas vezes notou os sentidos serem enganosos e não era viável se fiar inteiramente a quem já o enganou uma vez. Argumento do erro do sentido, primeiro grau da dúvida, ainda insuficiente para fazer duvidar sistematicamente das percepções sensíveis, pois há em alguns casos situações inegáveis do real pelos sentidos, como notar a mão que eu escrevo pertence a mim mesmo. Então, é uma coisa inegável. Mas é do sentido. Então, entra posteriormente o argumento do sonho. É o segundo grau de dúvida quando ele se considera um homem com o costume de dormir e representar em seus sonhos coisas insensatas e inverossímeis. Então, quando estamos adormecidos, podemos sentir movimentar o corpo e isso no sonho não passa de uma falsa ilusão. Mas o sonho é como quadros e pinturas que não podem ser formados se não há semelhança com algo verdadeiro e real, ou seja, pode-se ter a ilusão de se movimentar o corpo, mas a forma do corpo se deu numa representação semelhante ao real. Então, quando fazem sátiros e sereias, não é algo exatamente novo para além do real, pois houve apenas misturas de partes do real que não há tal mistura no real. Ou se há algo inteiramente novo, pelo menos as cores seria algo que já existe no real. Descartes, porém, não permite pôr em dúvida os componentes de percepções da natureza simples, como figura, quantidade, espaço, tempo, que são objeto da matemática. Para ele, o engano em Deus é antinatural, um sinal de malignidade e de não ser. Deus é considerado soberanamente bom e pode ser que ele não tenha querido que ele se engane todas as vezes, como quando soma 2 mais 2 igual a 4, tornando tais verdades mais próximas do indubitável.
Para ele, quer troquem a causa da existência divina por destino, ou acaso, ou contínua série e sucessão de coisas, quanto menos poderoso for o autor da existência, mais imperfeitos seríamos e suscetíveis a erros, ou seja, nos enganarmos. Então, a possibilidade do gênio maligno vem a ser o Deus maligno, que é enganador e faz o indivíduo se iludir quanto ao fato de este, por exemplo, estar envolto em matéria com ar, terra, água, entre outros, e ter mão, cabeças, pés, etc. Como se isso às vezes fosse uma ilusão. Nisso não seria viável acreditar em qualquer coisa, e seria sensato, então, suspender qualquer juízo. Prepare-se o espírito, então, a todos os ardis deste tão poderoso enganador, e assim tal nunca poderá impor alguma verdade, porque nada se acreditará, já que negar-se-á todas as verdades. Então Descartes conclui assim, como um escravo preso numa ilusão de liberdade, prefere então compactuar com suas ilusões agradáveis para permanecer nelas, ao invés de despertar para um real maligno. Descartes ele prefere se atrelar às suas antigas opiniões. Então, a questão do eu sou, eu existo por todo o tempo em que eu penso, se dá no fato de que é certeiro que tal é e tal existe. Porém, isso só se dará enquanto tal estiver pensando. A existência, então, se subordina ao pensamento e se assume um ser pensante. Ele, com este pensamento, pode, então, pegar uma pedra e refletir. O que garante que esta pedra exista, se não sei se tal pensa? Descartes, com esse pensamento, pretende demonstrar que não é possível conhecer todas as coisas através da percepção e sentidos, sem que se tenha um entendimento do que se quer entender no espírito. Então, de qualquer forma que se obtém conhecimento das coisas externas ao eu pensante, esse conhecimento sempre será na esfera do pensamento. Se pode, então, conhecer as coisas que estão na própria mente, e a partir da própria mente que se formula o conhecimento. Uma outra questão sobre introdução na história da filosofia se dá em relação, falei muito de Grécia, de Descartes e agora de Kant. Se fosse apresentar um resumo da resposta de Kant à pergunta que ele faz, que em relação ao caráter emancipatório do programa do esclarecimento e a postulação da exigência de liberdade como a sua única condição, respeitada a distinção entre o uso público e privado da razão, qual seria esse resumo? Né? Eu tenho muita confusão com Kant, porque eu sinto que ele escreve de maneira muito complexa, e se eu for ler Kant assim, sozinho, sem algum auxílio de algum docente ou em alguma disciplina, eu tenho muito medo de corromper as palavras dele. Né? Mas sobre essa questão que eu vou falar de Kant, já foi corrigido, isso que eu falei e tudo mais são trabalhos que eu fiz. Né? Bom, a pergunta se refere então a o que é esclarecimento para Kant. Né? Então, esclarecimento para Kant é sair da sua menoridade, da qual ele próprio, o indivíduo, é culpado por falta de direção, falta de coragem e preguiça de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. É a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a ajuda de outro indivíduo. É tão cômico para Kant ser menor para ter tutores. Por exemplo, se é um médico que cura, não precisar se estudar para isso, ou sem necessidade de pensar quando se pode pagar. Kant critica tais fatores. Então é possível que o público se esclareça
e se lhe for dada a devida liberdade, que isto seria quase inevitável, é necessário para ele uma avaliação racional do próprio valor, mas que seria um processo muito lento. Então, para Kant, nem todo tutor é esclarecido, ou seja, tem pensamento próprio. Uma revolução, talvez, destituiria o despotismo pessoal e a opressão por lucros e domínios, mas ainda assim não seria eficiente para produzir a verdadeira reforma do modo de pensar. Ele discorre, então, dos caminhos para tal esclarecimento que se daria com a liberdade. Então, ele está falando aqui da autonomia do pensamento, né? A liberdade seria fazer uso público e não privado, que é em certo cargo público ou função que lhe foi confiada, o uso público da própria razão em todas as questões. E isto traria o esclarecimento. Essa questão do uso privado se deve pelo fato de que em cargos públicos deve-se usar certos mecanismos de comportamento passivo frente a certas ações com a comunidade, por serem conduzidas pelo governo e para suas finalidades, e assim não se raciocina, mas se obedece. Mas esse funcionário público, para buscar mais esclarecimento, ele também poderia, se lhe fosse dada a liberdade, raciocinar na qualidade de sábio que se dirige ao público com obras escritas de acordo com seu próprio entendimento e se entendendo como membro da comunidade, sem com isso sofrer por ser parte como membro passivo do governo em cargo público. Kant dá então outro exemplo. É difícil para um militar ir contra uma ordem de seu superior e ter pensamento próprio. Mas seria interessante se tal fizesse observações sobre a ordem que ele teve. Então, ou seja, é difícil você desobedecer uma ordem, mas é interessante se você fizesse observações sobre a ordem que teve que agir com seu pensamento próprio para o público julgar. Então, o que deve pagar imposto, por exemplo, o paga, mas isso não poderia o impedir de fazer suas reclamações, né? As reclamações próprias contra esse pagamento de imposto. Então, o sacerdote que deve passar o credo, ele passa, mas isso não pode impedi-lo de dar suas observações sobre esse credo, mesmo que críticas, porém bem intencionadas para a melhora da sua instituição religiosa, isto para que este sacerdote não repasse de forma mecânica aquilo que nem mesmo é de sua inteira convicção, o que faria mal para ele e para o público. Mas nenhuma crítica por parte desse sacerdote deveria chegar ao ponto de entrar em contradição com a sua religião, pois nesse caso teria que renunciar à própria religião, ou seja, ele está passando uma história ali na missa. Aí ele faz suas opiniões, suas críticas sobre a missa. Ele pode ser crítico, ele pode contradizer certas coisas, mas não a ponto de ter que renunciar à própria instituição religiosa pelas coisas que ele se contradisse naquilo que ele falou, né? Então, a problemática é que existe uma repressão na sociedade onde poucos têm liberdade para esses esclarecimentos e liberdade de pensamento próprio, o que para Kant é um crime contra a natureza humana. A questão é se o povo, em sua maioria, ele se submete ele próprio a tal crime contra essa natureza humana ou não. Então, para Kant, as pessoas que fazem parte de uma instituição religiosa, por exemplo, se não tiverem o direito de duvidar, tais seriam prejudicadas em seu esclarecimento. Então, renunciar ao esclarecimento para ele é ferir os direitos da humanidade. Para Descartes, a época em que ele vivia dava indícios de que na sociedade havia sido aberto o campo onde a comunidade poderia lançar-se livremente a trabalhar para tornar menor os obstáculos para o esclarecimento. Então seria a época do esclarecimento ou século de Frederico, que eles falam. Então ele conclui que após discorrer sobre a necessidade de liberdade para o pensamento próprio de cada indivíduo, ele aprofunda sobre o dever do monarca para caminhar para o esclarecimento. O monarca deveria apenas evitar que um indivíduo impedisse um outro
por meios violentos, de trabalhar de acordo com sua capacidade e determinação na promoção de si mesmo. É necessário, então, para o desenvolvimento do esclarecimento geral, que o monarca seja tolerante quanto a, por exemplo, liberdade religiosa, mas não só, pois fala de liberdade de pensamento próprio de forma mais generalizada, e dê ao povo o direito de utilizar a razão em todas as questões de sua consciência moral. Então Kant ele conclui suas questões sobre o esclarecimento com uma problemática paradoxal para ele, ou seja, ele fala sobre o paradoxo do monarca esclarecido, que para manter a ordem dos seus súditos esclarecidos a pensar em razão por eles próprios, o monarca teria sempre então um exército disciplinado para garantir a tranquilidade pública se necessário, ou seja, o paradoxo se encontra em dar liberdade para pensar por eles próprios, porém obedecendo a ele. Mas Kant, em sua conclusão, ele enfatiza que para o monarca ser esclarecido nesse paradoxo, tal precisaria, além de dar valor aos pensamentos próprios do todo, pensar o homem, o humano, né, além máquina, ou seja, desobjetificar o humano além máquina, desobjetificar ele como máquina que trabalha para ele em sua exploração e ver ele com dignidade que tal merece, né? Numa sociedade onde os indivíduos têm o seu direito não só de ter pensamentos próprios, mas dignos de serem refletidos pelo todo, né? Esse negócio de homem, humano, eles falam homem para falar de homens e mulheres, né? Homem para falar de o homem, né? Para falar de toda a humanidade. Mas eu acho machista, eu acho que podia mudar, falar o humano, o que custa falar o humano? Já tá no masculino mesmo, é melhor falar o humano do que o homem. Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que quando vai falar de muitas questões, muitos questionamentos, muitos assuntos diferentes num vídeo só, pode ficar confuso, né? Mas eu espero que eu tenha falado algo importante para a introdução da história da filosofia, que seja útil. É isso então, gente. Boas energias.